Paz seja convosco, a você que me ouve toda semana na nossa reflexão do Palavra da Fé Online. E o meu tema dessa semana é: qual a diferença entre ser pastor e entre ser pai espiritual? Muitas pessoas têm me dito: olha, no mundo que nós vivemos hoje, está difícil você congregar em um lugar. Porque existem muitos pastores falsos, muitos pastores despreparados. E aí você me pergunta assim: o que você pensa sobre isso? E na maioria dos casos eu concordo com essa afirmação. Que nós temos hoje em dia sim muitos pastores. E a palavra pastor até tem se tornado um termo fútil, um termo inútil, porque um pastor que mora aqui na região onde eu moro, de uma igreja presbiteriana, ele disse assim no programa radial, e ele é um pastor que tem uma igreja de quase 1000 membros. Ele falou assim que ele tem vergonha de entrar em um lugar e se apresentar como um pastor, devido à má fama dos picaretas que correm na região. E em todas as partes do mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, tem surgido falsos pastores. Ou, desculpa falar, alguns não têm muita maldade. Não tem maldade. Eles apenas não se prepararam para ser pastor, não se prepararam para cuidar da vida de uma pessoa. E eu quero dizer para você que Jesus, ele não veio para fazer apenas ovelhas, mas ele veio para fazer discípulo. E a vontade de Deus é que você seja um discípulo. Só que o problema disso tudo é que nós temos poucos pais espirituais e temos muitos pastores. Existe um monte de pastores, na verdade. Por exemplo, se você mora em uma determinada cidade do Brasil, do mundo, você já foi convidado para participar de alguma igreja evangélica por algum pastor ou por algum obreiro. E muitos desses não entendem o que Paulo disse à igreja do Corinto, que eu vou ler para vocês, que é uma coisa que precisa acontecer no nosso meio. Vamos à leitura da reflexão semanal. Está em 1 aos Coríntios, capítulo 14, no versículo 15, que diz assim: embora vocês possam ter 10.000 aios ou tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Então, portanto, suplico que sejam os meus imitadores, e por essa razão estou lhe enviando Timóteo, o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhe trará a lembrança e a maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o ensino por toda parte, em todas as igrejas. A diferença de Paulo com um pastor, com um desses pastores que você nomeia pastor, que clama autoridade sobre a sua vida, é que Paulo era pai espiritual. E uma coisa eu vou dizer para você: você pode trocar de pastor, sim, não tem nenhum problema, mas você não pode trocar de pai. Você, na sua identidade, você tem o nome do seu pai e o nome da sua mãe. Porque os pais são aqueles que nos dão na vida destino, proteção e alvo na nossa vida. Destino, proteção e alvo. E sem isso, você não pode viver. Você precisa dessas 3 coisas para caminhar na sua fé. Então vamos fazer uma diferença entre ser um pastor e ser um pai espiritual. Paulo era um pai espiritual. Primeira coisa foi que Paulo, quando começa a igreja na Grécia, Paulo começa não roubando ninguém. Paulo não começou fazendo proselitismo, como, na verdade, você chega a ser a pessoa e fala assim: ô varão, quantas vezes tem aquelas profecias, Deus tem uma obra com você aqui nessa congregação. Não, Paulo nunca fez isso.
Primeira coisa que Paulo faz, ele vai no meio dos filósofos. E assim ele começa a fazer os seus discípulos. Ele gerou pessoas ao Evangelho de Jesus. Ele gerou pessoas ao reino de Deus. Então um pai de verdade, ele é aquele que gera. E quando você gera um filho, você tem autoridade sobre o seu filho, não sobre o filho do vizinho. Concorda comigo? Você não tem direito em mandar o filho do vizinho. Por quê? Porque o filho do vizinho não foi gerado por você. Então o que acontece? Nós temos muitos pastores sim, mas nós temos muitos poucos pais. E a minha oração a Deus é que no ano de 2014 você seja um pai espiritual de muitas pessoas. E uma coisa que me preocupa, olha, eu estou falando isso, eu conheço, eu já fui. Desde quando eu me converti, eu fiz um propósito comigo mesmo. Assim, eu vou uma vez em cada denominação diferente para mim ver o que está sendo pregado lá. E eu fui, quando eu aceitei Jesus, no ano de 95, eu fui em todas as denominações pelo menos uma vez para ver o que estão fazendo lá e o que estão pregando lá. E na maioria das vezes, existem muitas coisas boas sendo feitas. Mas, meu querido, hoje nós estamos nos tempos difíceis. Se eu conheço 100 pastores, talvez apenas 5 são pastores de verdade. São pastores que são pais. São pastores que geram outras pessoas para o reino de Deus. E se você é um pastor que está me assistindo, eu pergunto para você, você é um pastor ou você é um pai espiritual? Porque é fácil você coletar dízimo de filho espiritual que não é seu. É fácil você criar consagrações para prender obreiros que você não gerou. Mas difícil é ser pai. Difícil é dar proteção, é dar alvo e dar destino profético aos seus filhos. A Bíblia fala assim que Jacó, antes de morrer, ele chamou os seus filhos e ele deu um destino profético a todos eles. E só pode dar destino profético àquele que tem pai. Paulo fala entre ser pai e ser tutores. Aliás, vamos falar assim, qual é o problema de ser pastor ou de ser tutor? Não tem nenhum problema nenhum. Por quê? Porque tutor é aquele que não é o pai. Mas os tutores, eles eram, às vezes, contratados pelos reis, pelas pessoas da elite, para se tornarem educadores dos filhos. Eles enviavam nas escolas. Eles, muitas das vezes, eles estavam no lugar de pai. Por exemplo, eles ensinavam os filhos a educação, ensinava a comer, ensinava a beber, ensinava a andar e ensinava-se a portar-se na sociedade. Essa era a função de um tutor ou de um aio. Mas, o que? Eles não eram pais. E aí que está a grande diferença. Paulo nunca exigiu autoridade e nunca quis demandar autoridade sobre pessoas que ele não gerou. Vamos dar um exemplo assim. Paulo poderia ir para Jerusalém, que já tinha igreja estabelecida pelos outros 12 apóstolos, e ele chegar no meio e falar assim, eu sou um apóstolo de Jesus, e ponto final, e começava a estabelecer a sua congregação. Mas Paulo nunca fez isso. Por quê? Porque o verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro apóstolo de Deus, o verdadeiro pai espiritual, jamais vai pedir para você mudar a sua congregação. Por quê? Porque os verdadeiros são pais, eles são pessoas que geram outras pessoas para Cristo. Não tutores apenas. Mas a grande lição desse texto é o seguinte, que os tutores, eles apenas protegem você. Para quê? Para que quando eles protegiam os príncipes, para que quando o pai dele morresse, o príncipe estivesse pronto para tomar o seu reino. E essa é a nossa lição e a nossa reflexão semanal. Você está debaixo de pais espirituais ou você está debaixo de pastores? Entendeu? Pastores têm membro, pastores têm ovelha, pastores coletam dízimo, pastores têm salário,
eu não estou falando aqui contra a estrutura da igreja. Eu não gosto de pregar contra a estrutura. Por exemplo, o cérebro que está na nossa cabeça. E o cérebro é um órgão importante do corpo. Se ele não estivesse dentro da estrutura, ou dentro da cabeça, tivesse solto como essa orelha, ele poderia ser esmagado, e assim nós perderíamos uma das partes mais preciosas do ser humano, um órgão que nós não podemos viver sem ele. E da mesma diferença é a igreja de Jesus. Então os trabalhos dos pastores são importantes, mas não basta apenas ser pastor, tem que ser pai espiritual. E todas as igrejas, existem muitos pastores, existem muitos obreiros, mas existem poucos pais espirituais. E que Deus use você no ano de 2014, não apenas para ser um aio, para ser um tutor, para ser um obreiro na seara, mas para ser um pai espiritual, uma pessoa que vai gerar outras pessoas para o Evangelho de Jesus. Eu tenho grande respeito aos meus pais espirituais, as pessoas que me geraram em Cristo. Se não fosse eles, eu não estaria hoje aqui falando do Evangelho de Jesus, não estaria pregando por aí, porque essas pessoas são as pessoas que me deram proteção, que me deram segurança e que me deram um destino profético para a minha vida. E assim eu oro para que você entenda o propósito de Deus na sua vida. Não participe de congregações de gente que vive de proselitismo, que vive só de coletando transferência. Vamos analisar hoje nossas igrejas. Qual é o problema das nossas igrejas? Você vai falar assim: as igrejas, as congregações têm muitas opiniões diferentes. Sabe por quê? É porque as pessoas não vêm de um mesmo pai. Eles carregam com si genes, DNAs diferentes, e eles vêm para o mesmo lugar. Aí você vai falar assim: mas o pastor tem que chegar lá e botar ordem na casa. Bem, é lógico, toda casa tem uma lei. Isso é bíblico. Se você vai morar numa casa e a pessoa não gosta que faça barulho depois das 10 da noite, você não pode fazer, porque você tem que respeitar a lei daquele lugar e a lei daquela casa. E eu não tenho nada contra isso. O problema é o seguinte, meu querido, é que se nós fôssemos formar congregações de pessoas que têm pais diferentes, seria uma verdadeira lástima, como é uma lástima hoje. E é por isso que existem tantas divisões no meio protestante, porque desde Martinho Lutero, a igreja protestante vem se dividindo, e cada dia surge uma nova. Por quê? É tudo questão de paternidade. Porque se nós tivéssemos um pai que nos desse destino profético para a nossa vida, nós não estaríamos hoje do jeito que está. Então, existe muita transferência. Então você vai analisar, aí você vai falar assim: fulano veio de tal igreja, que veio de outra, que veio de outra. Aí você pergunta assim: quem que é o pai? Aí de repente, de um grupo de 100 pastores, você vai ter apenas 5 pastores que são pais espirituais, e outros 95 que são apenas pastores. E uma coisa eu digo para você: você pode trocar de pastor sim. Existem pastores que pregam melhor, existem pastores que apacentam melhor, existem pastores que administram melhor, mas contudo, você não poderá trocar de pai, porque o pai é a pessoa que gerou você e impregnou na sua vida o DNA espiritual que você carrega, ou o seu destino profético. Sempre que estiver perdido na sua vida espiritual, você terá que buscar o seu pai espiritual, porque somente ele que vai dar o alvo que você precisa, porque a Bíblia fala assim, que os filhos são como flechas nas mãos do valente, e as flechas, cada um pode seguir o seu próprio destino, mas contudo o arco permanece o mesmo e na mão dos pais. Que Deus abençoe a todos e que essa lição, Palavra da Fé Online, essa semana possa enriquecer a sua vida espiritual. Deus abençoe. Tchau, tchau.